O que é a prosperidade? A prosperidade, no seu propósito, você crescer com base que você tem. É a hipertrofia. Quando você entender que você vale mais que tudo, pessoas enxergarem você crescendo, seus músculos, seus negócios, os carros que você anda, a casa onde você mora. E prosperar é nitidamente o crescimento. Aí você vê que a pessoa que está prosperando, ela quer aplicar essa prosperidade em todas as áreas da vida dela. Ela quer aplicar isso na espiritualidade, na área emocional, na área física, no casamento, no sentimental, com os filhos. A pessoa ela começa a realmente distribuir, né? Compartilhar essa prosperidade na vida dela. A prosperidade, quem tiver apego, vai colocar um telhado na prosperidade. A maior árvore que existe é a sequoia. E a sequoia tem sequoia acima de 100 metros. Né? Eu já fui no parque lá nacional da sequoia nos Estados Unidos e é assustador olhar pra cima e ver uma árvore de 100 metros de altura. Não é um negócio assim que você tá preparado pra ver. Aqui no Brasil você não vê isso, né? Só que a sequoia de 100 metros de altura, Marco, se você colocar ela debaixo de um teto de 2 metros, ela vai ficar com 2 metros. E o desapego é rompimento de teto. É deixar o negócio fluir, porque o que você tem hoje vai depender das pessoas que você andou lá atrás e as pessoas que você anda hoje. Tem gente que ganha 10 mil, tem uma algeminha de prata. Tem cara que ganha 120 mil igual você ganhava, é uma algemona de diamante, assim, ó, Tiffany. Ou Bulgari. Você põe uma algema, você tá feliz porque você é um algemado numa cela especial, mas quando você fala que vai empreender, amigo, você tem que soltar todas as algemas, senão você não sai. Tem algema de latão, o cara ganha 5 conto, e tem gente, eu ganho 5 conto, você tá feliz? Tô, porque eu tô ganhando mais do que todo mundo, né? Então é só tirar a algema e falar, bora. Quando eu penso em venda, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que tem gente com raiva de você que tá assistindo, porque você não tem nada pra vender. E vocês que falam mal, né, de alguma pessoa que vende, ou vende muito como nós estamos aqui, eu quero te falar algo, você também vende. Às vezes você trabalha no administrativo da empresa, você é vendedor de alguém, só que você não fica nem com a comissão. Não tem ninguém sem vender na terra hoje. Uma coisa que você tem que saber de venda é que quem não tá vendendo tá comprando. Só que depois de muita conclusão, de muito raciocínio, eu percebi, não tem ninguém sem vender. Tem muita gente sem comissão. E aí eu lembro de um código descer na minha cabeça, assim, que eu pensei, a desvenda. Que eu fico pensando na venda, né? A venda, aparentemente, pelo jeito cultural que o nosso povo faz o tipo de venda, ninguém quer saber de mostrar o benefício, quer saber de vender ou de vendar. Vendar a pessoa para ludibriar ela, para ver se ela, né, passa o cartão, dá o cheque, eu pego o boleto e vai embora. E pelo contrário, a venda para mim poderosa é a desvenda. Desvendar e fazer com que a pessoa enxergue aquilo. Não é só o benefício, mas é você conectar uma pessoa a algo que ela precisa. Muitas vezes ela não sabe que precisa, então eu desvendo a necessidade. Eu desvendo a utilidade, eu desvendo isso dela. Ou seja, ela tá com uma venda e não entende. Mas eu a desvendo, o processo o tempo inteiro não é sobre eu vender uma mercadoria para você. É sobre eu falar para você que existe um próximo nível. Eu só preciso tirar sua venda. Só que tem gente que não deixa, que segura. Tem gente que segura a algema. Não, meu salário, meu isso. Não, minha mentalidade. Não, minha crença. Beleza, sua crença, você fica aí. O verdadeiro processo de venda é desvendar, tirar bloqueios, tirar crenças da pessoa e levar ela para o próximo nível. Como que a gente obriga alguém a prosperar com lei? Você tem uma fazenda. Sua fazenda ela não está produzindo. Se ela não produzir, você vai pagar mais imposto. Quando você abre um posto de trabalho a mais naquele ano, a gente pode obrigar por lei a pessoa a pagar menos imposto. O que você acha que vai acontecer? As pessoas vão empregar muito mais. Temos muita riqueza, mas por lei a gente faz o nosso povo ficar dependente. A gente tem 20 milhões de aqueles nem trabalha, nem estuda. A sociedade economicamente ativa, essas pessoas estão sendo treinadas para fazer nada. É por lei isso. Porque o cara ganha um salário mínimo, ele prefere ganhar um salário mínimo e não ter dor de cabeça e trabalhar das 8 às 17 e só fazer o dele e tomar uma cerveja e beber cachaça no final de semana, do que ele romper limites e buscar uma promoção e ser o gerente da loja, buscar 3 mil reais. Meu, não tem gente com mindset de crescimento. O cara quer 1, 2 salários, aquela vidinha 9 às 17, beber a cervejinha dele e seguir a vida dele. Porque quem faz esse país prosperar, de novo, não é o governante, somos nós, eu e você, quem tá assistindo. São 100 milhões de trabalhadores e 20 milhões de empreendedores. Na verdade tem 40 milhões, só que o negócio tem 20 milhões e 800 mil. Quem faz esse negócio acontecer é quem gira a economia. O governo não gira a economia. O governo, ele governa com uma parte pequena daquilo que a gente paga de imposto. Por mais que essa parte pequena é um caixa de 5 trilhões, o que a gente gera é muito mais que isso. O Brasil é muito rico. Então, eu quero que quem estiver assistindo não se apavore. Eu sei que eu também acreditei, eu investi, parei minha vida, pus muita grana, fiz tudo acreditando nisso. Mas tem uma coisa que eu não consigo, sabe o que é? Parar de prosperar porque alguém não ganhou o que eu queria. Por que eu vou cobrar uma multa de alguém, sendo que eu tinha a obrigação, tinha o dever de ensinar esse cara? Por que um empresário, você, por exemplo, paga imposto X, eu tenho uma certa isenção, pago Y? Por que eu não sou obrigado, por o Código de Defesa do Empreendedor, não tem, né? Mas vai ter. Se você paga mais imposto que eu posso retroagir e pedir essa diferença.
Quanto mais sábio o cara é, quanto melhor o time dele, menos ele paga imposto. E dentro da lei. Dentro da lei. Quanto mais rica a pessoa, esse poder tá naquela arte da perícia. Eu não escrevo nada que eu vou falar. Não tem esboço, não tem mapa, não tem nada. Eu chego nos lugares, você tem mais de uma década que eu faço desse jeito. Eu chego e espero pra ver a pessoa. Eu não falo o que eu quero e nem falo o que eu acho que a pessoa tá querendo ouvir, não. Eu falo o que ela precisa. Então muda o foco, presta atenção nisso. Eu não falo o que a pessoa veio buscar e nem o que ela acha que precisa, não. Ela acha uma coisa e eu olho pra ela, vejo o bloqueio e falo, ela precisa de outra coisa. Então eu vou falar, é algo que vai transformar ela. E eu não tô nem aí, pode ser qualquer público. Eu chego em qualquer lugar sem saber o que eu vou falar. Fica todo o meu time comigo ali. Você não sabe o que você vai falar? O tamanho desse evento, cara. Tem 5 mil pessoas no evento. Não sei. Aí eu subo, começo a olhar pras pessoas e capto a energia delas. Falar, isso aqui que eu vou bater. Aí a resposta que elas vão dando, eu vou pegando um caminho, eu pego outro. Agora a oratória, cara, tem a ver com estudar entonação vocal. Por exemplo, eu tô falando aqui num tom que não é o tom normal que eu converso. Eu tô com um pouco mais de grave na voz, eu posso tirar isso, eu posso começar a falar mais lento para chamar mais atenção. Eu quero chamar o cara na responsabilidade, eu começo a falar, você precisa entender. Nossa, olha o jeito que ele fala. Isso é tudo intencional. Agora, o que faz você ter uma comunicação clara é falar para meninos de 8 anos. Se tudo que você fala, uma criança de 8 anos entende, significa que você fala com a maior clareza do mundo. Se a criança entender, isso é bom. Agora, se ela replicar do mesmo jeito que você falou, aí você é o top mind, você tem uma mente brilhante na comunicação. Uma coisa é a criança entender. A maioria das crianças não entende nada que as pessoas falam. Nada. Agora, se a criança replicar exatamente do jeito que você falou, significa que não só ela entendeu, mas que é tão simples que ela não precisa modificar nada. Essa é a linguagem. Você faz adaptação de ambiente, adaptação do público, mas se você der conta de passar isso, aí uma das coisas que é mais impressionante na oratória chama-se storytelling. O storytelling é quando você tem três, é igual pino de airbag. Eu gosto de falar assim que é o pino de airbag tem 3. Esses 3 seguintes, você bate a 60 por hora, se um pino colar no outro e o terceiro não colar, ele não explode. Só que fica colado. Aí qualquer batidinha, às vezes o airbag de alguém explode, ele não entende por quê, porque ele já bateu, ele fez isso. O pino do airbag, quando você bate os 3, o airbag explode. Significa o quê? O storytelling é esses 3 pinos. E quando você coloca uma história de terceiro, entra nessa história e leva a pessoa para a história e faz isso aqui, ó. Tudo pode acontecer. Vou dar um exemplo de uma analogia que eu dou para empreendedores em relação a metas. Fala assim, cara, meta é que nem pneu do carro, você tem que calibrar ela direitinho. Eu tenho minha Porsche Panamera, é 42 libras. Se eu pôr 32 libras, eu não vou ter segurança para acelerar no autódromo. Se eu pôr 60 libras, eu também não vou ter segurança. Então tem que calibrar bem as metas. Tem empresa que é como a maioria das espécies de pato. Não voa direito, não nada direito, não anda direito, não cacareja, faz nada direito. Então, a empresa quer estar baseada em diferenciação, chega a Black Friday e dá desconto. Ou a empresa quer vender para o público premium, agora quer vender para a classe CDE. E ela fica trocando de cadeira no seu posicionamento e não assume nada. E não fica boa em nada. Então, acaba sendo como a maioria das espécies de pato. Então, a analogia, ela clarifica muito de pontos em comum. E ela traz uma percepção ali da audiência, ou do teu liderado, ou de quem quer seja. Porque tem gente que acha que assim, mas eu não tenho que falar em público. Mas todo mundo fala em público. Porque todo mundo tá no seu palco da vida. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor. Você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Empreender é você dizer que apesar dessa força do Estado, dessa tradição que vê no serviço público, que vê no concurso a grande redenção de todos os indivíduos, é esta tradição que alguém ao empreender começa a quebrar. Em primeiro lugar, para empreender você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você.
Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que empreender é um indicativo para o século XXI? Atividades repetitivas, atividades mecânicas, atividades que não impliquem julgamento e ação criativa estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. Ascensorista, que era aquele indivíduo trabalhador que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? Em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus. Não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado, fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é na natureza a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última era do gelo. Há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano, que durante a Era do Gelo fez fogo, que após a Era do Gelo criou a agricultura, com a Revolução Agrícola. Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Por isso os números que o Lacombe leu no início. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise. Evito as 3 atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise, histeria, é o fim do mundo, e saudosismo. No meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação. Porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Com essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente. Este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado, e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança, que observa a todo instante que eu tenho uma grande rede de lojas. Eis que agora, durante a pandemia, eu tive que ingressar na era do comércio eletrônico. É esse o campo que eu vou incentivar. Eu tenho um restaurante tradicional. Os meus clientes não poderiam mais ir nos meses iniciais
da crise. Então, o que eu faço? Eu vou incentivar a entrega. Eu estou buscando sempre uma solução. Nós estamos em um novo momento. Vamos ter um modelo híbrido? Como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram? Sócrates, conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa a uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente para onde está indo a tendência do mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo, e aí surge uma oportunidade.